Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma leitura do livro Raízes Profundas. Lembrando que eu normalmente faço isso ao vivo e também gravado, né, aqui no YouTube. Dessa vez eu acabei agendando um compromisso, tá, para o mesmo horário. E aí eu vou deixar apenas gravado, tá bom? Então, lembrando que nós estamos aí numa sequência. Então, se você está vendo esse vídeo a primeira vez, né? Se você chegou no meu canal a primeira vez, então volta aí na playlist, porque isso faz parte de um projeto. A gente está lendo o livro Raízes Profundas, que é um livro sobre o trabalho do Milton Erickson. Eu vou compartilhar aqui com você a tela, ok? E aí a ideia é só relembrar, né, que nós estamos vendo aqui, nós estamos na intervenção no padrão, né, que aí é um tipo de intervenção que o Erickson trabalha, e o O'Halloran, eu vou sempre relembrar isso porque eu acho que é importante. O O'Halloran, ele coloca aqui como existem três possibilidades que podem interagir ou não, né, para essa intervenção no padrão. A primeira, a utilização dos padrões vigentes a serviço da mudança, né? Então, é quando o Erickson utiliza o que já existe de padrão, só que usa a serviço da mudança, né? Para promover a mudança. O segundo, quando existe alteração ou obstrução desses padrões que já existem. E o terceiro, quando se estabelece novos padrões. Lembrando, repetindo, isso pode ser feito em sequência, etapa 1, 2 e 3. O Erickson pode usar apenas um dessas três estruturas para fazer a alteração procurada pelo cliente, pelo paciente, tá? A gente já avançou bastante nesse capítulo. O primeiro grupo, né, que é a utilização do padrão vigente a serviço da mudança, a gente já viu, e agora a gente está vendo a alteração ou obstrução desses padrões vigentes. E aí o O'Halloran fez um trabalho fantástico, onde ele enumerou, né, ele numerou modalidades em que o Erickson trabalhava, né? E aí ele deu exemplos dessas modalidades, e aí a gente chegou na última leitura, né? A, a um exemplo aqui, ó, de número 12. A gente terminou o número 11, a gente ainda vem para o número 12, né? Como são 14, se não, 15, né? Então a gente vai ver 14 exemplos e o 15º é um texto específico sobre esse exemplo, tá? Então nesse vídeo de hoje eu espero compartilhar aqui com vocês até o 14º. Então vamos lá. A modalidade número 12 se chama assim, ó, sintoma sem o padrão do sintoma. Então, é quando o Erickson mantinha o próprio sintoma, só que sem o padrão do sintoma, tá? Se a gente voltar lá na modalidade número 12, a gente vai entender aqui, ó, permitir a manifestação dos sintomas sem o padrão habitual do sintoma. Então, assim, ó, se você rói unhas, pode continuar roendo unhas, mas perceba que padrão tem em torno disso e roa a unha de maneira diferente, né? Então, vamos ver aqui o exemplo que vai ficar mais claro. Naquele que certamente foi um dos seus casos clínicos mais curiosos, Erickson administrou terapia a um casal cujos membros sofriam de enurese. Em virtude de um conjunto de circunstâncias surpreendentes, nenhum dos dois havia percebido o distúrbio do outro, apesar de quase um ano de casamento. Marido e mulher eram gente religiosa e inibida. Ambos tiveram vergonha de revelar o disfuncionamento antes de casar, de modo que chegaram à noite de núpcias assim meio acanhados. Tiveram relações sexuais e pegaram no sono. Pela manhã, ao acordar, viram a cama molhada. Cada um deles achou que o outro era discreto e compreensivo, pois não se fez o menor comentário sobre o incidente. Mas o quarto ficou relacionado com embaraço e inibição, e eles nunca mais voltaram a ter relações sexuais. Uma observação casual de um deles, que lindo se fosse um neném que molhasse a cama, fê-los perceber que ambos eram enuréticos. Decidiram recorrer à ajuda de um profissional e alguns amigos os encaminharam a Erickson, que fez o casal prometer que fariam tudo o que lhes fosse indicado para a superação do problema.
Isso aqui, pessoal, também é interessante. O Erickson, ele usava muito essa lógica, né? Como ele ia passar algumas tarefas terapêuticas e como ele sabia que, às vezes, essas tarefas terapêuticas eram diferentes, né? Atípicas, curiosas, então ele geralmente pedia ali uma confirmação, né? Uma promessa, assim, olha, eu posso ajudar vocês desde que vocês façam tudo o que eu indicar, né? Então, às vezes, o Erickson até pedia essa autorização de maneira consciente, colocava o sujeito em transe e pedia também essa confirmação também da mente emocional, da mente inconsciente. Vamos continuar no texto. Erickson recomendou-lhes, então, que toda noite, antes de dormir, ficassem de joelhos na cama e urinassem propositadamente nos lençóis. Então, tá aí, ó. É o sintoma, né? Só que propositadamente, durante 3 semanas. Isso foi um verdadeiro martírio para eles. Na primeira noite levaram horas para conseguir. Nas noites subsequentes foi preciso um tempão. Mas ao final das 3 semanas, a incontinência urinária havia desaparecido para sempre. Tempos depois, o casal teve um bebê em que puderam colocar a culpa pela cama molhada. Rossi, 1980. Então, Erickson, ele usava muito isso, ele prescrevia o próprio sintoma. Ele dizia, né, repita o sintoma, só que agora sem o padrão involuntário, sem o padrão inconsciente, com a intenção. E aí, Adam, como que isso funciona na mente do sujeito, né? Funciona exatamente dessa forma. Antes era um sintoma para aliviar um padrão, para aliviar algo dessa mente inconsciente. A partir do momento que você começa a repetir isso intencionalmente, a mente emocional entende que aquele caminho não funciona mais, não é mais útil. E aí ela para de se comunicar através daquela via. E aí, né, você vai desenvolvendo mais consciência sobre o seu próprio funcionamento, sobre você mesmo, e aí você vai trabalhando nessas questões, tá bom? É bem legal aí os exemplos que o Erickson usava. O Zweig, ele diz que muitas das coisas que o Erickson fazia hoje em dia, né, o Conselho de Ética não nos permite, ou não nos permitiria repetir. E aí eu, particularmente, eu me considero ericksoniano, né? Eu trabalho com o modelo de Erickson, mas eu posso até prescrever o sintoma, mas eu evito coisas, né, por exemplo, dessa natureza, porque inclusive muitas dessas histórias do Erickson eram tratadas como anedotas, né? A gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu ou não, porque muita coisa também o Erickson contava a título de metáfora, né, e de anedota. Essa aí é bem possível que tenha acontecido, porque é um caso que vários autores relatam, mas também o Erickson às vezes inventava umas coisas, né, que não tinham acontecido de fato, para serem usadas como anedotas. Se vocês querem entender o poder das anedotas, leiam, ou então ouçam, né, a minha leitura do livro Minha Voz Irá Contigo, que está no canal meu no Telegram, tá? Texto, vamos voltar aqui. Uma enfermeira tratada por Erickson. Lembrando que agora a gente vai para o modelo número 13, que é o sintoma modelo sem o sintoma. Como assim, Adam? Vamos recuperar aqui o modelo 13. Permite a manifestação do padrão, só que sem o sintoma. Lembra que o anterior era o sintoma sem o padrão? Aqui é o mesmo padrão sem o sintoma. Beleza? Então, a enfermeira tratada por Erickson sofria de fortes dores de cabeça e apresentava um típico padrão associado a elas. As dores se manifestavam depois de uma perturbação emocional, geralmente indicadora de que a mulher agira de maneira rixenta com os colegas. As dores seguiam-se movimentos espasmódicos. A paciente falava num tom agudo e de maneira sarcástica e ofensiva a quem estivesse por perto. Por meio da hipnose, Erickson conseguiu sugerir-lhe que experimentasse os concomitantes emocionais e comportamentais das dores de cabeça, mas sem a dor, perturbação emocional seguida de sono, por exemplo. Então, o Erickson dizia assim, olha, faz tudo o que você faz quando está com dor, mesmo sem dor, né? Para que você ensine a esse teu sistema interno
que é possível ter as coisas isoladamente, ter as coisas separadamente, tá? É uma intervenção bem curiosa também. E aí o modelo número... Desculpem aí o som, mas vamos prosseguir aqui. Então, o modelo de número 14, né, e último, porque e penúltimo, né, o 15º, que é o último, é um texto mais extenso, com um caso clínico mais longo, que a gente vai deixar para o último vídeo, tá? Então, vamos aqui para o modelo número 14. Dipper, tá bom, cara, para aí um pouquinho. Então, modelo número 14, interver o modelo, né? Interverter o modelo, tá? Então, vamos ver aqui o exemplo. Ó. Intervenção do padrão. Beleza. Isso é um texto do Rosen. Uma mulher recorreu a Erickson queixando-se de obesidade. Havia emagrecido muitas vezes, atingindo sempre o peso que desejava, 65 quilos. À medida que se aproximava dessa marca, começava a pesar-se compulsivamente. Quando a atingia, corria para a cozinha e comia descontroladamente. E assim acabava recuperando todo o peso perdido. Erickson disse-lhe ter uma dieta que funcionava, mas da qual ela não iria gostar. A mulher implorou que ele desse uma chance e se comprometeu a seguir a dieta à risca, fosse o que fosse. Erickson disse-lhe então que ela deveria ganhar 10 quilos antes de começar a emagrecer. Literalmente de joelhos, a paciente rogou por todos os santos que a livrasse da promessa que havia feito. A cada quilo que conseguia, seu desespero aumentava. Quando finalmente bateu na casa dos 100, Erickson ajudou-a a cair para os 65. Depois do desespero por esse aumento de 10 quilos, a paciente jurou que nunca mais voltaria a engordar. Erickson comentou que interverter o padrão corrente de emagrecer para depois engordar. Então, Erickson percebe, né, que o padrão que ela traz é esse, né, de emagrecer para depois engordar. E aí o Erickson altera, né? Inverte. Ele coloca engorde antes de emagrecer. E aí isso causa, né, um efeito muito intenso na experiência da paciente, tá? O William coloca assim, ó, a seção seguinte retoma a questão da tarefa condicionada pelo sintoma, com maior riqueza de pormenores e exemplos. Por esse motivo, não incluímos aqui nenhum caso desse tipo, que no caso é o modelo de número 15, né, que é associar a ocorrência do padrão do sintoma a outro padrão. Tá? Então, a gente vai deixar esse texto para o próximo vídeo, né, que aí é um texto um pouco mais longo, que é tarefas condicionadas pelo sintoma, tá? Na próxima semana eu também vou estar em viagem, então é muito provável que eu vou deixar, é muito provável, né, que eu deixe esse vídeo gravado igual eu estou fazendo hoje, beleza? Então, terça-feira às 18 horas sai vídeo por aqui, né, da leitura, e quarta-feira às 19 horas, 19h30, sai vídeo do conteúdo que a gente está trabalhando nas minhas redes sociais. Muitíssimo obrigado. Reforço para você que está acompanhando a leitura que, se você quiser se inscrever na nossa formação de hipnose ericksoniana, corra, que as vagas estão encerrando. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!